E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal para mais duas questões da prova da FUVEST 2022. Aproveita que você está aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like para me dar uma força. E aí nesse vídeo, o que eu tenho para você? Uma questão que fala de pontos no plano cartesiano, que envolve a ideia do produto cartesiano envolvendo esses pontos, e uma outra questão que trabalha com a ideia da geometria espacial. Legal? Não tão comum, mas uma questão que você precisa dessa visão tridimensional para resolver a questão. Legal? Então vamos lá, questão de número 3 da prova da FUVEST 2022, segunda fase discursiva. Acompanha comigo. Considere o conjunto C de pontos do plano cartesiano de forma Mn, com Mn pertencente a conjunto determinado por 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí depois dessa informação vem os itens para você. Item A diz o seguinte: apresente todos os pontos que possuem a coordenada Mn de C para os quais o produto de M por N é maior do que 60. Galera, o que você pode observar com as informações que estão no quadro é que eu dei nome para o conjunto citado no enunciado, eu chamei de conjunto A, só para você poder trabalhar com as escritas e entender o que o cara estava querendo dizer, embora seja uma questão teoricamente tranquila. Então vamos lá. O conjunto A que eu tenho que trabalhar é esse conjunto onde todos os valores são naturais, começa no 13 e termina no 9. Perfeito. Os pares que eu formo com estes elementos que estão à disposição no conjunto que eu chamei de A, todos eles pertencendo a A, tem que ser pares para a letra item A, onde o produto entre eles, abscissa e ordenada, tem que ser um valor maior que 60. Como você bate o olho no conjunto, visão ninja, e você observa que o maior valor é 9, então, organizando a sua ideia dos menores valores, pensando no produto ser maior que 60, você já observa que, vamos supor, para você ter uma ideia, que o maior valor fosse 10 dentro desse conjunto. 3 vezes 10 dá 30, está distante de 60. Então você vai partir dessa distributiva, dessas opções, analisar mesmo num contato visual. Quais são os pares onde a multiplicação fica maior que 60? E como que você organiza a tua ideia? Vamos devagarinho. 3 e 9 multiplicados está longe de 60. Então 3, 9 não rolou, 4, 9 não rola, 5, 9 não rola, 6, 9 não vai dar certo, 7, 9, quando você bate o olho, quanto vale 7 vezes 9? Esse cara já parte para você sendo 63, e 63 é o primeiro valor maior que 60. Então quando eu olho para essa situação, qual é o primeiro par que eu consigo formar organizando a minha ideia para não deixar ninguém de fora? O primeiro par é admitindo M7, eu vou escrever só nesse primeiro item, tá? O restante você acompanha a ideia junto comigo. Então você tem, nesse primeiro item, suponha-se que o M seja 7, e para que a multiplicação fique maior que 60, pegando todos os valores que pertencem ao conjunto A, os valores anteriores a ele não vai fazer essa multiplicação ficar maior que 60. Então depois do 7, o que a gente tem? 7 vezes o 8, pera lá, 7 vezes 8 deu 56. Então o próximo valor é 7 vezes 9. Então 7 vezes o 9, o N precisa ser 9. Este é o nosso primeiro ponto, esse é o nosso primeiro par, então você tem 7, 9, sendo o primeiro par que eu vou dar para você como resposta, onde o produto dos valores de Mn resulta em um valor maior do que 60. Legal? Então 7 e 9 é o nosso primeiro par. Como a troca de posição, a permutação entre eles faz com que você tenha um par ordenado diferente, então eu posso pegar os mesmos valores e trocar de posição. Então olha o que aconteceu nesse contexto. 7 e 9 foi o meu primeiro ponto. Quem serão os próximos? Agora sem descrever dessa maneira. O próximo ponto você pode trabalhar com o ponto 9 e 7. É um ponto diferente, você tem uma segunda coordenada, você tem um segundo valor para atribuir a esse ponto, com os mesmos valores que eu já sei que a multiplicação resulta em um valor maior que 60. Então todos os produtos que você obtém sendo maior do que 60, você tem a permutação entre eles para dar um próximo par. A ideia introdutória é essa, legal? Então já tenho duas respostas para dar, depois eu trago isso de uma forma melhorada, então vou meter aqui um ponto e vírgula e vou para o próximo par. Olha a organização que nós temos. Então o primeiro cara que eu olhei foi o 7, e já sei que todos os anteriores até o 8 não rolou, legal? Continuamos. O 7 vezes 8 não rolou, 7 vezes 9 é o primeiro ponto, vamos pensar no 8 agora. 8 e 7 não deu certo, então você vai para o 8, 9. E aí o que aconteceu? Você tem o ponto 8 e o ponto 9, onde você sabe que o produto vai ficar maior do que 60. Levando em conta o 8 e 9, você tem a possibilidade de ter também o 9 e 8. Legal? E aí você partiu desse princípio bonitinho. Até aí, beleza, então 8, 9 e aí o 9 e 8. Agora o que eu preciso lembrar? Existe a possibilidade de eu trabalhar com um par onde tanto a abscissa quanto a ordenada são valores iguais.
Porque quando eu falo para você que eu preciso montar um par onde m e n estão aqui dentro, eu posso pegar o mesmo valor para descrever esse ponto. Bel, não entendi. Bom, falando para você que m e n podem assumir valores iguais, que eu ainda não trabalhei, você já sabe que tem mais pontos a serem escritos. Não são os únicos valores pegando os distintos. Aqui eu trabalhei com a ideia da distinção. Mas o que eu quero que você observe? 7, 9, distintos, 9, 7, distintos. 8, 9, distintos, 9, 8, distintos. Mas o que eu também posso fazer? Um par 7, 7 não satisfaz, mas um par 8, 8 satisfaz. Então existe essa possibilidade para nós, de ter o m sendo 8 e o n também sendo 8. Produto dos dois valores sendo iguais, onde a multiplicação está dando mais que 60. E um último ponto, que eu vou colocar aqui embaixo, que será para nós o 9, 9. Então, a igualdade para nós dos pares surge só nos dois últimos valores, 8, 8 e 9, 9. 7, 7, você sabe que 7 ao quadrado vale 49, então foge um pouco do contexto. Então, letra A. Quais são os pares, ou quantos são os pares, dependendo do questionamento que dá para você, relacionado ao produto entre eles, sendo um valor maior do que 60. Vou descrever todos bonitinhos aqui embaixo. Ó. Eu tenho o ponto 7, 9. Eu tenho o ponto, vou colocar na ordem, tá? Descrever na ordem. Então 7, 9. O próximo cara vai ser o 8, 8. Então vamos lá, o 8. 8. Depois eu tenho o ponto 8, 9. Então 8, 8, 8, 9. Iniciando com 8 já deu. Vamos para o 9. Nós temos o ponto 9, 7. Temos o ponto 9, 8 e temos o ponto 9, 9. E aqui você fecha a informação do item A. Legal? Então, item A são esses pontos, são 6 pontos que eu tenho que dar como resposta e essas são as coordenadas que satisfazem a condição da letra A. Beleza? Chatinho, tá? Mas é uma análise básica que você faz analisando os pontos, as coordenadas do que ele colocou para você como condição. Perfeito? Então, letra A, resolver. Vamos para a letra B. Olha o que a letra B estava pedindo para vocês fazerem. Então, letra B, acompanha comigo a leitura. Sorteando-se um ponto mn de C com iguais probabilidades para todos os pontos, qual é a probabilidade de que a fração m sobre n seja redutível? Galera, aqui na letra B, vamos lá, vamos começar a brincadeira. O que nós temos? Que trabalhar com uma fração m sobre n, então m sobre n, e essa fração ela tem que ser redutível. Então eu vou escrever aqui para você, ó, precisamos ter uma fração redutível. E o que isso significa? Linguagem grosseira. Eu tenho que conseguir simplificar essa fração. A ideia é essa, tá? Tem que ter simplificação. Eu não posso ter uma fração irredutível. Ela tem que ser reduzida através de uma simplificação básica da matemática, que é dividir numerador e denominador por um mesmo valor, diferente de 1. Porque se você utilizar o número 1, você não está reduzindo a fração. Então a ideia é essa. Perfeito. Qual é o contexto? Esse mn viram de pares que eu irei formar de um universo que eu tenho que ter à disposição vindo do conjunto A. Então eu vou escrever esse conjunto A de novo. Então aparece aqui para nós o conjunto A, que é formado pelos valores 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E a partir daí, a ideia da probabilidade diz para você o seguinte: eu tenho que pegar tudo aquilo que eu quero, o que me interessa para a questão, que é o nosso evento, e dividir por tudo aquilo que está à disposição, que é o nosso espaço amostral, é o nosso universo de análise. Então, de forma grosseira, o que eu vou afirmar? A probabilidade de um evento B ocorrer é o número de elementos do conjunto B dividido pelo número de elementos do meu universo, que é o meu espaço amostral. Tá? Então eu não disse para você o que significam essas letras, mas fui falando com vocês. Então a probabilidade de um evento B ocorrer. O que é um evento B nesse contexto? O evento B são todos os pares que satisfazem essa condição. Lembrando que os pares para nós está escrito nessa forma. Mn, onde Mn está dentro do conjunto que eu chamei de A. Tá? Então a ideia é você lembrar disso. Então o que é para nós o conjunto B? O conjunto B é para nós todos os pares que eu consigo formar com elementos que faz parte do conjunto A. E estes pares têm que respeitar esta condição, tem que ser uma fração redutível. Então vamos começar a brincadeira. Quem é o conjunto B para nós nesse contexto então? O primeiro par que eu vou afirmar para você que dá certo é o 3 e 3. Por quê, Bel? Vamos lá para a ideia bonitinha. Quando eu olho para esses dois valores, o que eu sei? Se eu escrevo 3 sobre 3, é uma fração que eu consigo reduzir. Divido o numerador por 3, divido o denominador por 3, então eu reduzi. 3 dividido por 3 dá 1.
Então, todos os números que você tem nesse contexto, ele dividido por ele mesmo, significa uma fração redutível, porque você fez a conta, você reduziu a um número inteiro, um número fracionário que você tinha inicialmente escrito. Legal? Então, ele eu sei que sempre vai dar certo. Então, eu já começo com 3 e 3. Próxima etapa. A questão explicou para você algo que eu vou trazer uma ideia extra para vocês, que é quando nós temos números que são chamados de números primos entre si. Então, eu vou escrever algo aqui na frente que são números primos entre si. Qual é o contexto? Quando eu tenho valores, eu vou trocar a simbologia para não misturar com a letra B, que é assim. Quando eu tenho os valores de A e B pertencente aos naturais, legal? Então A e B são valores naturais, diferente de zero. Vamos analisar assim, tá? Então coloquei a estrelinha lá em cima. Vou colocar 2 aqui para não achar que significa a mesma coisa. Então, quando eu tenho A e B que pertencem aos naturais não nulos, o que eu preciso lembrar? Que se o máximo divisor comum entre eles, entre esse A e entre esse B, for igual a 1, esses números são classificados como números primos entre si. Em algumas literaturas, os caras trazem para você os primos entre si sendo chamados de coprimos, tá? Então, nesse contexto que eu sei, quando eu tenho um número, dois números aliás, né, onde o máximo divisor comum entre eles dá 1, esses números que eu estou chamando de A e B são primos, são números primos entre si. Aí você traz o contexto, Bel, números primos eu conheço, os números primos entre si. Tem que respeitar essa condição, legal? Por exemplo, eu posso pegar dois números que não são, um deles, pelo menos um deles, não é primo, e aí eu escolho um outro número qualquer que a divisão entre eles, o divisor comum entre eles, o maior que eu tenho, é o número 1. Então eles acabam sendo números primos entre si. Por exemplo, vamos pensar no número 9 e no número 8. São dois números que não são primos. Pequenininho você consegue enxergar isso. Estou pegando dois valores que já estão exatamente aqui no conjunto. Ó. Se eu pensar nos divisores comuns desses caras, o maior divisor comum entre eles é o número 1. Não tem outro divisor comum entre eles, naturais. Tá? Não tem outro divisor comum entre eles. Como não tem outro divisor comum entre eles, esses dois números que não são primos são classificados como primos entre si. Ou, de repente, ele chama de coprimos. Então, eu vou escrever aqui, ó, coprimos. Tá? Então, os números coprimos são números onde o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Então, informação extra para você. Vamos voltar para a questão. Para eu simplificar uma fração, eu preciso que os números não sejam primos entre si. Porque se eu tiver números primos entre si, como numerador e denominador de uma fração, eu tenho uma fração irredutível. Eu não vou conseguir simplificar essa fração. E o nosso objetivo é simplificar. Está aqui o nosso primeiro par. Vamos continuar escrevendo. Levando em conta a informação, tendo o primeiro par, qual é o próximo par que nós temos na nossa escrita para o conjunto B? O próximo par vão ser todos aqueles onde eu pego 3 e um múltiplo de 3. Tá? Ou de repente eu pego um número que ao multiplicar por um valor natural bonitinho ali, eu resulte numa resposta bonitinha. Então vamos analisar o que está acontecendo. Olha para cá, vamos lá. Ó. O próximo par é o 3 e 6. 3, 4 não rola, 3, 5 não rola, 3, 6 vai dar certo. 3, 7 não rola, 3, 8 não rola, 3, 9 vai rolar. Então eu tenho esses pares, e aí o que eu preciso lembrar que foi feito na letra A? Bel, esses pontos, esses pares ordenados, se eu troco de posição entre si, eu mudo a representação quando eles são diferentes. Então eu tenho que permutar os valores. Permutar o 3, 3 não vai mudar o ponto. Permutar o 3, 6 muda, permutar o 3, 9 muda. Então aqui você tem uma outra situação que é 6, 3 e você tem o outro que é o 9, 3. Até aí tudo bem. Vamos continuar com as informações. Analisei o 3, vou analisar o 4. 4, 3 não vai rolar. 4, 4 é o nosso primeiro ponto. Então eu vou começar aqui, ó. Então 4 é o nosso primeiro ponto. Partindo dele, 4, 5 não rola, 4, 6 rola. Porque 4 e 6 são ambos números múltiplos de 2. Então 4 e 6 não são primos entre si. Então eu consigo fazer uma simplificação, eu consigo reduzir essa fração. Então o próximo par para nós é o par 4 e 6. 4 e 7 não rola, deixa eu só ganhar um pouco de espaço agora aqui, ó. Vou continuar aqui embaixo, lembrando disso, tá? Vamos lá. Então 4, 6 já escrevi. 4, 7 não rola, 4, 8 vai dar certo e você já entendeu o processo da questão. Para eu descobrir o que me interessa no cálculo da probabilidade, o que eu quero para trabalhar com ela. Então 4, 8, cadê aqui? 4, 8 foi, 4, 9 não rola. Como eu permutei os anteriores, eu tenho que permutar estes também. Então 4, 4 permutou, mudou o par? Não.
4, 6, permutamos, virou 6. 4, 4, 8, permutamos, virou 8 e 4. Até aí tudo bem? Vamos continuar com a nossa escrita. 5. 5, 3 não rola, 5, 4 não rola, 5, 5 vai rolar. E no contexto do 5 ele é único. Por que, Bel? Porque à frente dele não tem outro alguém que eu consiga formar uma fração redutível. Então 5, 5, par único. Próximo, 6. Todos os caras anteriores ao 6 eu já trabalhei. Note que o 6, 3 eu já escrevi. Note que o 6, 4 eu já escrevi. 6, 5 não vai rolar, 6, 6 é o primeiro valor. Então você tem aqui o 6, 6. Próximo valor, 6, 7 não rola, 6, 8 vai dar certo. Então você tem o 6, 8. E aí o 6, 9 também vai dar certo. 6, 9. O que nós precisamos fazer agora é permutar entre eles. 6, 6 permutado, não mudou. 6, 8. Permutamos, vamos continuar aqui embaixo com as nossas escritas. Então 6, 8 vira 8, 6. 6, 9 vira 9, 6. E aí feita a permutação, vamos para o próximo valor que é o 7. 7 a ideia é análoga ao 5. 7 os anteriores não rola com ninguém, né? 7, 1, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7 é o único valor que eu consigo trabalhar. Lembra que eu comecei a ideia falando dos iguais. Então 7, 7. 7, 8 não rola, 7, 9 não rola. Permutar, não muda o ponto. Continuamos, 8. O 8 com todos os anteriores eu já escrevi. Eu já escrevi o 8, 4, já escrevi o 8, 6, eu só não escrevi o 8, 8. Então 8, 8. E o 8, 9 não rola. Com o 9 é análogo ao 8. Todos os anteriores eu já trabalhei. 9, 3 já escrevi, 9, 6 já escrevi, eu só não escrevi o 9, 9. Então aqui entra para você o 9, 9. Pronto, escrevemos todos os pares que satisfaz a condição citada no texto. Então, este é o meu evento. O que eu quero? O número de elementos desse conjunto B. Eu quero a cardinalidade deste conjunto. Cardinalidade, quantidade de elementos que faz parte desse conjunto. Como é um conjunto formado por pares, eu quero contar esses pares. Então, quando eu olho para a probabilidade, o que me interessa nessa conta? Número de elementos do meu conjunto B. Quem é o número de elementos do meu conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pares. Então, esta é a cardinalidade do meu conjunto, essa é a quantidade de elementos que tem no meu evento. O que eu quero? Eu quero selecionar um desses pares. Então, qual é a probabilidade de eu selecionar um desses pares quando eu tenho à disposição, agora vem a segunda conta. O que eu tenho à disposição para fazer essa coleta? São todos os pares possíveis que eu consigo escrever com estes valores, independentemente da condição, certo? Então, qual é o nosso universo? Quantos pares eu consigo escrever? Aí vamos para a próxima ideia da questão. Trabalhar com todos os pares ordenados, pegando os valores que estão aqui dentro para montar o que foi escrito, que eu não coloquei em nenhum lugar, não coloquei. Deixa eu só colocar aqui, ó, tá? Uma observação. Estamos falando do par M, N, ok? Onde M e N pertence ao conjunto que eu chamei de A. Então, quando eu digo para você, todos os pares onde M e N pertencem a A que eu consigo formar, eu estou trabalhando com algo que na teoria de conjuntos é chamado de produto cartesiano. Então, o que é esse produto cartesiano para nós quando envolve esses conjuntos? A ideia é a seguinte. Eu tenho o número de elementos do meu universo. Quem é o meu universo? Olha só o que eu vou escrever. O meu universo nada mais é do que todos os pares M, N, que pertence ao produto cartesiano de A por A. Tá? Então, olha só a ideia. M por N, esses são os elementos que estão aqui. Ó. Tal que esses caras pertencem ao conjunto de A por A. Tal que M pertence a A e o N também pertence a A. Então, essa é a definição bonitinha que eu vou trazer para você, a ideia do produto cartesiano. E A vezes A, nesse contexto, é a mesma coisa que A elevado ao quadrado. Então, aqui eu posso escrever para você A ao quadrado. Tá? A ideia é essa. Levando em conta essa informação, lembrando, eu não vou escrever todos os valores. Eu quero só a cardinalidade deste conjunto U. Tá? Eu quero a cardinalidade desse cara que está aqui. Quando eu falo em cardinalidade de produto cartesiano, eu tenho o produto da cardinalidade dos conjuntos separados. Vixe, Bel, não entendi. Então olha para cá. Deixa eu escrever aqui embaixo. O número de elementos, vou continuar escrevendo em vermelho. O número de elementos, então vamos lá devagarinho. Ó. O número de elementos
do produto cartesiano A por A nada mais é do que o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto A. Isso define a quantidade de pares que a gente consegue formar. Claro que é uma contagem simples, né? Bom, Bel, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números à minha disposição. Eu posso montar um par com ele mesmo e com todos os outros. Então esse cara monta par com 7, com 7, com 7, com 7, eu tenho 7 vezes 7, 49. Ou melhor dizendo, é o que está escrito aqui embaixo. Como eu sei que o produto cartesiano é o que eu chamei de U, então o número de elementos do meu conjunto U vai ser dado por número de elementos do conjunto A, eu não vou nem escrever, vou ganhar espaço com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o que eu sei, eu tenho 7 vezes 7. O Bel, eu poderia escrever número do conjunto A, né, cardinalidade dele, número de elementos do conjunto A elevado ao quadrado, quando eu tenho A vezes A? Pode. Então qual é a cardinalidade de A por ele mesmo, de um conjunto por ele mesmo? É o quadrado do número de elementos desse conjunto, tá? Entra essa relação para você. Então aqui nós temos o número 49. Então quantos pares eu consigo formar com os elementos do conjunto A? São 49 pares. Destes 49, quantos eu tenho à disposição para respeitar a condição citada? Eu tenho 19. Então qual é a probabilidade de eu pegar um desses pares quando eu tenho no total 49? Probabilidade simples. 19 sobre 49. Então a sua resposta entra aqui, ó. A probabilidade do evento B ocorrer. E quem é o evento B mesmo? Você selecionar um par ordenado MN, onde MN pertence ao conjunto que eu chamei de A, de tal forma que M dividido por N seja uma fração redutível. Então qual é a probabilidade de eu selecionar um par ordenado que respeita essa condição? 19 em um total de 49. Esta é a sua resposta do item B. Tá? Então, um pouquinho mais extenso do que a letra A, mas a letra B você tem a probabilidade sendo 19 sobre 49. Então, uma probabilidade simples no contexto teórico, porque o que é probabilidade? Tudo aquilo que eu quero dividido por tudo aquilo que eu tenho à disposição. O tudo que eu quero, eu tive que buscar. À minha disposição foi mais fácil de eu encontrar esses valores trabalhando com o conceito de produto cartesiano. Então, feito isso, eu sei qual é a minha probabilidade. E tente lembrar dessas informações. O que significa ter números primos entre si, o que significa ter valores que são chamados de coprimos. Legal? Então, feito isso, tá aqui a ideia extra. Letra B resolvido, tá aí a tua resposta. 19 sobre 49. Vamos para a letra C, que a letra C agora é um pouquinho mais chato para nós respondermos. Mas olha só qual é o texto da letra C. Sorteando-se com iguais probabilidades dois pontos distintos de C, qual é a probabilidade de que a distância entre eles seja igual à raiz quadrada de 13? Galera, aqui na letra C, pode ver que eu já coloquei o plano cartesiano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com produto cartesiano, estou falando distância entre pontos, então o ideal é você ter essa visão no plano cartesiano. O que eu fiz quadriculado em verde para nós é só para você ter esse senso de localização. O que nós precisamos? Primeiro passo, olhar para o conjunto A e lembrar dos 49 pontos, que eu vou simbolizar aqui para você de uma forma rapidinha, imagem meramente ilustrativa, mas o que eu sei? O primeiro ponto que eu consigo fazer com o produto cartesiano, lembrando que o nosso objetivo aqui é trabalhar com A por A, legal? Então A por A é um conjunto que vai ser formado pelo primeiro par ordenado 3, 3, depois você tem 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 e assim por diante, e você vai seguindo até formar os pares 9, 3, 9, 4, 9, 5, até você chegar no par 9, 9. Como isso são pontos, coordenadas, no plano cartesiano, este produto cartesiano para nós é resultado de vários pontos. Existe a possibilidade, vocês que estão estudando para as outras provas, dá só uma olhada. Nós temos a possibilidade de ter produto cartesiano envolvendo intervalos numéricos. Aí você tem uma figura plana para fazer uma análise, às vezes você tem um segmento de reta. Tomem cuidado quando o produto cartesiano envolver intervalos. Como assim, Bel? O conjunto A que eu chamei aqui é um conjunto discreto. Eu estou descrevendo os valores e eu tenho uma cardinalidade sendo um número natural, ou seja, eu tenho um conjunto com 7 valores. Quando eu defino um intervalo, por exemplo, para você, dentro dos reais, o que eu sei? Um valor entre 13 e 9 assume infinitos outros que estão entre eles. Então eu tenho uma infinidade de pares. Então eu tenho uma região para preencher. Então aí você já trabalha com outra ideia, com outra situação, mas o produto cartesiano, o contexto ele não muda.
você pega sempre nesses pares o x do primeiro cara que ele escreve, do primeiro conjunto, e o y vem do outro conjunto. Aqui é o mesmo, mas vamos supor que você tivesse o produto cartesiano entre A e B, ou dois intervalos diferentes. O x vem sempre do primeiro cara, do primeiro conjunto, e o y vem sempre do segundo. Legal? Então, feito isso, o que nós temos? Todos esses pontos para analisar, são os 49 pontos. Aí vamos devagarinho. O primeiro ponto que nós temos é 3 e 3, então vou colocar aqui ó, o ponto 3, 3. Depois você tem 3, 4, 3, 4, ó. Depois você tem 3, 4, subindo, né? 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9. Então esses são os primeiros valores. Depois você tem 4, 3, 4, 4, 4, 5 e assim por diante. Então são os 49 pontos que nós já definimos no item anterior. Então eu vou colocar todos eles aqui, bonitinho, vamos perder esse tempo, porque eu preciso de uma visão gráfica para fazer essa análise da letra C, desse texto. Legal? Então devagarinho, dá só uma olhada, você já deve ter entendido o porquê desse quadriculado. E aproveita aí, galera, se inscreva no canal, curte, diz aí para mim o que você está achando dessas questões, o que você está achando da resolução, o que você achou dessa prova, deixe aí nos comentários. Colabora aí com o crescimento do canal, galera. Valeu? Vamos lá então. Então os pontos aí. Vamos seguindo, olha para cá. Qual é o nosso objetivo? Desses 49 pontos que eu tenho nesse produto cartesiano, eu preciso selecionar dois onde a distância entre eles, de acordo com a letra C, tem que dar raiz quadrada de 13. Então eu preciso pegar, olha só a análise que eu estou fazendo. Eu preciso pegar dois pontos quaisquer, não interessa onde eles estejam, e eu preciso que a distância entre esses dois pontos seja a raiz quadrada de 13. Vamos para a matemática básica da geometria analítica. Você aprendeu que a distância entre dois pontos vem do teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de x de 1, de 2, toda aquela parafernália que você já sabe. Legal? Bacana. O que eu sei é que todos os pares têm valores naturais. Então, quaisquer distâncias que eu pegue de pontos que estão alinhados, essa distância vai ser sempre um valor inteiro, vai ser sempre um valor natural essa distância. Então, por exemplo, se eu trabalho com a distância entre esse primeiro ponto e esse segundo, você tem uma unidade de comprimento. Se você trabalha com o primeiro e com o terceiro, você tem 2 unidades de comprimento. Então esses pontos que estão alinhados dessa maneira, com a horizontal e a vertical, você sempre traz como resposta para a distância um número natural e não um número irracional, que é o objetivo dele. Bacana? Então a ideia inicial é você pensar nisso. Deixa eu só colocar aqui ó, os dois pontos, simbolizando para você a ideia. Agora o que eu sei? Eu preciso abrir o leque. Teorema de Pitágoras. Raiz quadrada, distância entre pontos. Então, nesse contexto, eu estou trabalhando com a diagonal de uma figura retangular, ou melhor dizendo, com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, levando em conta essa informação, eu preciso criar um triângulo retângulo para traçar uma diagonal. Então, a raiz de 13, você tem que encontrar com pontos nas diagonais desses caras. Essa é a primeira visão ninja. E como que entra essa raiz quadrada de 13 para nós? Como eu só posso trabalhar com valores que são inteiros e positivos, pelo plano cartesiano, pelos pontos onde eles estão alojados, faz a abertura do número. O que o 13 é para nós? Então, ó, o cara que está lá dentro, eu vou analisar ele primeiro. Como isso vem do Teorema de Pitágoras, lembra lá da distância entre dois pontos. Depois, qualquer coisa, eu escrevo aqui para vocês. Distância entre dois pontos na analítica. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que pegar o quadrado, eu tenho que somar o quadrado de dois números. Então, se eu começar pelo 3, 3 é o quadrado dá 9. 9. Eu teria que ter como resposta agora o próximo número sendo 4 para somar 13. 9 mais 4 é que dá 13. Eu não tenho como ter o quadrado de um outro ponto que vai resultar em 4. Eu não vou conseguir encontrar essas situações envolvendo esses alinhados. Então, porque eu não tenho 2 no meu conjunto. Eu não tenho como pegar o 2 e levar ao quadrado. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Eu preciso enxergar quais são os valores que eu preciso encontrar aqui. Eu preciso ter nesse contexto a raiz quadrada de 13 sendo um 2 que foi elevado ao quadrado, mas eu não tenho 2, tenta lembrar disso, o número 2, tá? Que vai resultar num 3 elevado ao quadrado. Pera lá, Bel, isso aqui são distância entre pontos, que resulta nesse cara? Então a raiz quadrada de 13 tem que ser para nós a raiz quadrada de 4 mais 9. Abrimos o leque. Valores inteiros. O 3 foi por onde eu comecei, e aí eu fui para o próximo cara que é o 4. Bacana. Levando em conta essa informação, o que eu sei a respeito dos valores inteiros, nós temos triângulos, retângulos e retângulos para analisar a diagonal. Então, uma possibilidade que eu tenho é justamente essa com os pontos.
eu tenho 3 unidades de comprimento na base do meu retângulo e 2 unidades de comprimento na altura do meu retângulo. Porque o meu objetivo é construir um triângulo retângulo e calcular a sua diagonal. Então são esses 2 pontos que na verdade a questão está pedindo para vocês encontrarem, para vocês calcularem uma certa probabilidade. A ideia é essa, tá? Só que essa imagem ela não é única nesse plano desses pontos que eu coloquei para vocês. Eu posso ter uma outra situação, então eu vou escrever aqui, ó. Ou eu posso ter uma segunda condição, onde nesta segunda condição, o que vai acontecer? Eu só giro essa imagem. E ao girar a imagem, eu tenho uma figura diferente que precisa ser levada em conta. Então aqui passa a ser as suas 2 unidades de comprimento e aqui passa a ser as suas 3 unidades de comprimento. Com esta ideia, o que eu sei? Eu quero esses 2 pontos, onde esses 2 pontos eu tenho um triângulo retângulo para analisar. Legal? Então, levando em conta esta ideia, o nosso objetivo é pensar nessas 2 figuras. Tá? O nosso objetivo é pensar nessas 2. Eu vou olhar para esses pontos e eu vou construir retângulos de tal maneira que eu tenha comprimento 3, altura 8, ou eu pegue comprimento 2 e altura 3. 8, ó, 8 na cabeça, ó, 3 e 2, 2 e 3. Tá? Então a ideia é essa, para que eu tenha 2 pontos, cuja a distância entre eles dê a raiz quadrada de 3, que foi o que a questão pediu. Tá? Então essa é a análise que nós vamos trabalhar. Vamos devagarinho. Vamos começar com a brincadeira. Vamos escolher um, e aí esse um que eu estou escolhendo, para ficar mais light, eu vou pegar o cara de baixo, tá? Eu vou pegar esse de baixo aqui para a gente analisar. Então olha o que está acontecendo. Eu preciso escolher um ponto para ser vértice dessa figura. Eu vou começar com esse aqui de baixo para eu poder escrever aqui para vocês. Ó. Então tá, eu vou escolher esse ponto. Eu preciso escolher ele primeiro, tá? Então nesse contexto, quais pontos eu posso escolher? Lembrando que essa é a imagem que eu estou construindo, tá rapaziada? Depois eu vou fazer uma baguncinha ali, ó. Então eu estou construindo essa imagem. Então eu posso escolher como primeiro ponto, primeiro vértice, desses que eu tenho à disposição, lembra que ele pediu para você selecionar as coordenadas? Eu tenho este podendo ser escrito. Por quê? Porque eu consigo colocar 2 para cá e subir 3. Ó que massa. Então eu consigo fazer essa construção. Vou riscar aqui, embora já esteja pontilhado, mas tenta enxergar que eu estou escolhendo aquele cara para montar este retângulo. E aí quando eu montei este retângulo, qual é os pontos que na verdade eu estou trabalhando com esta imagem ao escolher esse cara? Eu estou pensando, ó, imagem meramente ilustrativa, hein gente? Eu estou pensando nesses 2, então eu preciso selecionar 2 pontos. Esse é o que eu quero, logo em seguida eu quero esse daqui. De um retângulo que eu construí a partir dele. Então eu escolho o ponto, penso no retângulo e traço a diagonal, tá? Só que este retângulo que eu estou escolhendo por esse ponto, olha só a magia que está acontecendo. Você pode vir de lá para cá. Então cada retângulo possui o quê? 2 diagonais. Isso vocês já estudaram na geometria plana. Quantidade de diagonais de um polígono. O quadrilátero convexo tem 2 diagonais. Então para cada retângulo que eu estou formando aqui, eu tenho 2 diagonais. Então eu escolhi esse ponto, perfeito, construí o retângulo e aí eu faço a análise do que eu quero em cima disso. Mas vamos devagarinho, vamos pensar assim por enquanto, tá? Então já tracei ali uma diagonal, é isso que nos interessa, ó. Legal? Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar o ponto da frente e trabalhar com a mesma inclinação. Então é como se eu estivesse empurrando este retângulo à direita. O retângulo, este daqui, vou simbolizar, é esse cara que eu estou trabalhando. Então eu empurro ele à direita. O que aconteceu? A diagonal veio para cá. Então você veio com a diagonal para cá. Este segmento também vale raiz quadrada de 13. De forma análoga, empurra o retângulo para frente. Aqui você tem de novo raiz quadrada de 13. Empurra o retângulo para frente. De novo aqui você tem raiz quadrada de 13. Empurra o retângulo para frente, novamente você tem a raiz quadrada de 13. Empurra o retângulo para frente. Não vai rolar mais, né? Porque com esse cara você vai fugir dos pontos que não aparecem para você no produto cartesiano. Então nota que para eu selecionar um primeiro ponto, para eu ter esta imagem, esta figura retangular, eu tenho na horizontal 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então aqui entra a análise combinatória. Então vamos começar a brincadeira separando os meus rascunhos. Então aqui eu vou chamar de número de retângulos, tá? Esses retângulos eu vou construir a partir da escolha de um vértice qualquer, aí eu defino quem é o meu retângulo. Então eu estou definindo esse retângulo de baixo, que foi o que eu coloquei. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices para eu selecionar. São 5 possibilidades que eu tenho. Analisa comigo
escolhi esse cara, esse é o retângulo, escolhi esse, o retângulo está na frente, então eu estou empurrando o retângulo até ele encaixar de forma perfeita aqui no final. Retângulo do final, ele encaixou aqui, ó. Ele veio para cá, pegou essas duas medidas e pegou esta daqui, tá? Então, eu vou empurrando esse retângulo de tal maneira que ele chegue até aqui na frente. Essa é a nossa primeira situação, legal? Então eu tenho 5 possibilidades de escolher esse cara. Então são 5 possibilidades de eu escolher o meu primeiro vértice do retângulo, e aí saber o que trabalhar. Da mesma forma que eu fiz para a direita, agora eu posso carregar esse retângulo para cima. E aí, carregando esse retângulo para cima, o que acontece? Quais são as possibilidades que eu tenho? Como a altura vale 3, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Peguei esse vértice, ou pego esse, ou pego esse, ou pego esse. Porque lembra que agora, onde está o nosso deslocamento, não está mais para a direita, está para cima. Então, estando para cima, você tem esse cara, que é o primeiro desenho, empurrei ele para cima, veio para cá, empurrei para cima, veio para cá, empurrei para cima, veio para lá. Então agora, as minhas diagonais, elas estão subindo. Deixa eu fazer numa outra cor aqui, vou fazer em preto agora. Então, quando eu olhei para o próximo retângulo, a minha diagonal está aqui, ó. Imagem meramente ilustrativa. Agora eu estou olhando para este retângulo que eu estou simbolizando para você. Subi, estou analisando este, deixa eu ver aqui embaixo, eu estou analisando este que está aqui. Subi, estou analisando este que está aqui. E por último, para você enxergar, subi o retângulo por inteiro até chegar aqui. Legal? Então essa é a ideia, eu não consigo subir mais porque daí eu fujo do produto cartesiano. Então na horizontal eu tenho 5 possibilidades de fazer a escolha do vértice. Na vertical eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então a partir dessas 4 possibilidades você tem a construção dos seus retângulos. Então 5 vezes 4, análise combinatória, vira 20 figuras bonitinhas. Legal? Então eu consigo construir, com esses pontos que eu estou escolhendo, 20 retângulos, que serão depois transformados em triângulos retângulos para a gente poder trabalhar com a diagonal desse retângulo, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, distância entre 2 pontos. Tá? Então a ideia inicial é essa. O que eu sei a respeito dessa questão? Vamos lá. O que eu fiz aqui foi contar quantos eu consigo colocar. Então, ó, no primeiro retângulo eu subi, no segundo eu subi, no terceiro eu subi, no quarto eu subi, no quinto eu subi. Então eu estou analisando todas as situações possíveis. Eu consigo 20 retângulos. Cada retângulo para nós tem 2 diagonais. Então cada um desses retângulos define para nós 2 vezes 20 diagonais. E estas diagonais têm 2 pontos que eu quero selecionar, porque eu preciso da distância entre as diagonais. Eu preciso, por exemplo, desses 2 pontos. Então, esse retângulo que eu construí aqui fez com que eu tivesse essa diagonal raiz de 13 e tivesse essa outra diagonal raiz de 13. 2. Este outro retângulo que eu tenho, o que eu sei, outra diagonal raiz de 13. Deixa eu puxar para cá. Ó. Outra diagonal raiz de 13. Outra diagonal raiz de 13. Lembra que eu disse que eu ia fazer uma baguncinha aqui, hein? Outra diagonal raiz de 13 e a diagonal do primeiro retângulo, ó, raiz de 13. Então, quando eu defino a quantidade de retângulos que eu consigo formar, eu consigo definir quantidade de diagonais. As diagonais, elas são formadas por 2 pontos no plano, que são os vértices desses retângulos. Então, se eu consigo contar os retângulos, eu consigo contar as diagonais. Se eu consigo contar as diagonais, eu consigo definir quantos pontos eu estou pegando para calcular a distância que dará a raiz quadrada de 13. Então, essa é uma análise um pouquinho mais chata nessa questão de número 3 na letra C. Então, esta é a primeira situação. Então, quantas diagonais eu defini nesse contexto? Nesse contexto, como assim, Bel, nesse contexto? Tem mais. Nesse contexto, nós estamos definindo total de diagonais e o número de diagonais será dado por 40. Então, cada diagonal monta um grupo com 2 pontos. Então, você tem 40 pontos que você está pegando, 40 situações diferentes, tá? Vamos dizer assim. São 40 situações diferentes que você consegue pegar isso daqui, ó, e traçar essa sua diagonal. Legal? Esta é uma primeira análise. Esta é a primeira ideia, esse é o primeiro contexto. Perfeito? Bel, mas qual é o outro contexto? Lembra que eu fiz análise pensando nesse formato de figura? Que eu disse, eu tinha que escolher um para fazer análise com vocês. O que pode acontecer é eu mudar a figura e analisar de cima. Então, se eu analisar esta de cima agora, que eu vou chamar de 2, ó,
acontecerá a mesma coisa que aconteceu aqui. A ideia é análoga. A diferença é como se você fizesse o seguinte. Bel, eu estou pegando um retângulo com 2 na horizontal e 3 na vertical. Se eu agora quero pensar nesse contexto, eu preciso de 3, olha só o que eu estou dizendo, 3 na horizontal e 2 na vertical. Cara, a análise ela passa a ser a mesma. Supõe-se que eu apague este plano cartesiano e fale assim para você, ó, agora vamos ver quantos retângulos eu consigo escrever dessa maneira. Por quê? Estes retângulos serão diferentes do de baixo. Por isso que eu preciso fazer a segunda contagem. Esse retângulo tem uma determinada característica. Quando eu girei ele, para a geometria plana, não fará diferença. Para a geometria analítica, nessa historinha faz. Então eu preciso também saber quantos eu consigo fazer nessa posição. A partir do momento que eu sei quantos eu faço nessa posição, aí eu tenho o total de situações possíveis para aquilo que foi questionado. Então nessa ideia, cuidado, ó, é um pouquinho mais chato a análise. Só que ela é análoga à primeira situação. Supõe-se, vou repetir, supõe-se que eu apague tudo isso e eu comece a deduzir isto para você. Qual é a diferença? É como se você girasse a cabecinha para olhar o que eu fiz. Como assim, Bel? Ao invés de eu montar agora 2 para cá, eu monto 2 para cima. Ao invés de eu montar 3 para cima, eu monto 3 para o lado. Eu continuo variando de 3 a 9, eu continuo variando de 3 a 9. E aí qual é o detalhe? O ponto 2 aqui, que eu tive uma variação de 5 possibilidades, as 5 possibilidades agora estarão aqui na vertical. Então eu tenho 5 possibilidades para vertical e eu tenho as outras possibilidades, as 4, na horizontal. Então você só vai mudar isso aqui, ó. Então, Bel, vamos analisar. Então o que aconteceu? Eu tenho que pegar 3 pontos aqui, tá? 1, 2, 3. Aí eu empurro esses caras. 3 não, desculpa, né? Eu tenho que pegar 3 unidades de comprimento para ser o lado do meu retângulo. Então eu pego esses 3 caras, empurro uma vez, empurra 2 vezes, empurra 3 vezes, até encostar aqui. Então eu estou construindo os retângulos aqui. Depois eu subo com eles. A diferença é que agora eu tenho 4 possibilidades na horizontal e 5 possibilidades na vertical. Então no total, tá? Então agora pensando na outra situação, na situação 2, você tem a ideia análoga, então é 4 possibilidades na horizontal, 5 possibilidades na vertical. Você constrói outros 20 retângulos para trabalhar com a hipotenusa de um triângulo retângulo recortado ao meio. Então, retângulos. Legal? Você continua tendo nesse contexto, vou usar o mesmo esquema. Você continua tendo nesse contexto o dobro de 20, porque cada retângulo tem 2 diagonais. Então, isso aqui para você é o número de diagonais. E aí, nesse contexto, surgem outras 40 diagonais. Então, diagonais, surgiram outras 40. Como a primeira ideia é diferente da segunda, você sabe que no total, quantos retângulos 3x2 ou 2x3 eu consigo montar com este produto cartesiano de A por A? Eu consigo montar 40 não, 40, né? E aí eu consigo montar 80 diagonais. Eu tenho no total 40 retângulos. Cada retângulo traz para você 2 diagonais. Eu tenho 2 diagonais. Mais uma vez, por que eu precisava da diagonal? Porque eu preciso escolher 2 pontos deste universo de tal maneira que a distância entre eles seja a raiz quadrada de 13. Isto é possível pensando nessa parte retangular. Legal? Então, repetindo a ideia da letra B, eu vou afirmar para você aqui embaixo o seguinte. A probabilidade de um evento C ocorrer é número de elementos do meu conjunto C dividido pelo número de elementos do meu universo. Onde o meu universo agora ele mudou, tá? Não é o mesmo universo da letra B. Eu estou usando a mesma simbologia para de baixo aqui, mas não é o mesmo esquema. Qual é a ideia? Vamos agora devagarinho. Eu preciso selecionar 2 pontos para traçar uma diagonal. Tá? Ou melhor dizendo, eu preciso selecionar 2 pontos para traçar um segmento. Pode ser esses 2 pontos aqui, Bel? Pode. Então agora eu vou buscar algo num lugar que eu ainda não risquei. Vamos calcular o nosso universo agora, porque o meu evento eu já calculei. O meu evento será 80, tá? Número de diagonais. Agora vamos fazer o seguinte. Quando eu olho para onde eu não risquei ainda, se eu tiver escolhido esses 2 pontos, eu tracei este segmento. Este segmento mede raiz quadrada de 13? Não, ele mede raiz quadrada de 2. Ô Bel, olha só, vamos de novo. Eu escolhi estes 2 pontos, tracei esse segmento. Este segmento vale raiz quadrada de 13? Não, vale 1. Então o que eu sei?
tudo aquilo que está à minha disposição. É selecionar 2 pontos quaisquer. Destes, quantos eu tenho a distância sendo raiz quadrada de 13? 80. Agora eu preciso calcular o meu universo. O meu universo vai estar aqui, ó, nessa situação. Agora vamos verificar o que está acontecendo nessa contagem. Ô Bel, quando eu olho para esses 2 pontos, eu vou dar nome para esses 2 pontos agora. Eu vou chamar de P e Q. Tá? Então eu tenho um ponto P e tenho um ponto Q. Quando eu digo para você que eu selecionei os pontos P e Q e tracei um segmento, pergunto para você aqui embaixo. O segmento PQ. Lembrando que aqui para nós não interfere a ideia dos vetores, direção, nada daquilo que você estuda na física, tá galera? Então olhando para o segmento PQ, o que você consegue analisar? Pegando direção de P para Q e de Q para P, você cai em algo côngruo. Ou seja, significa que isso é igual a uma medida. Que medida que é essa? Raiz quadrada de 2. Então o segmento PQ e o QP é raiz quadrada de 2. O segmento, tá? Ele está um sobre o outro, independentemente da direção. Você não pode contar ele 2 vezes. Então, ao selecionar esses 2 pontos, onde a ordem da seleção ela não importa, selecionei o ponto P, selecionei o ponto Q, calculei a distância. Não, Bel, não gostei. Vamos de novo. Selecionei Q e selecionei P. Cara, o segmento é o mesmo. Então, selecionar primeiro o ponto P para depois selecionar o ponto Q, dá na mesma, nesse contexto, que selecionar primeiro o ponto Q para depois selecionar o ponto P. Então, ao selecionar elementos de um conjunto onde a ordem não importa, o nome disso é combinação. Combinação. Quantos pontos eu tenho à disposição? 49. Eu preciso selecionar quantos? 2. Então, o nosso universo, você descobre com a combinação de 49 pontos tomados de 2 em 2. Então, isso define para você a quantidade de grupos que você consegue formar com 2 valores. Desculpa, com 2 pontos, né? Nessa historinha toda, 49 fatorial, 2 fatorial, 49 menos 2, 47 fatorial. Então, a combinação de 49 tomados de 2 em 2 vai ser dado por 49 vezes 48 vezes o 47 fatorial, que divide pelo 47 fatorial, simplifica. Esta parafernália ela é dividida por 2. Então, a combinação de 49 tomados de 2 em 2 vai ser dado por 49 vezes 24. Como eu não tenho calculadora, estou fazendo uma prova sem acesso à calculadora e eu vou ter que trabalhar com probabilidade, que é a divisão entre números, eu não vou multiplicar, não vou perder esse tempo. Eu vou escrever e eu só vou fazer a conta quando necessariamente for feita a conta, tipo, agora eu não tenho mais o que fazer, eu preciso necessariamente fazer essa conta. Olhando para isso, esse é o nosso número de elementos do universo. Então, o que eu chamei de número de elementos do meu espaço amostral foi essa combinação. Perfeito. Dado dessa maneira, tenho certeza que agora você consegue concluir a questão para calcular a probabilidade. Qual é a probabilidade que eu quero? Pontos onde a distância da raiz quadrada de 13, quantos grupos com 2 pontos eu consigo formar? 80. Então eu tenho o somatório desses 2 valores. Tenta lembrar disso, hein? Tá aqui, ó. Isto, somados, determina para você o número de elementos do conjunto que eu chamei de C. Então, quantos grupos com 2 pontos eu consigo formar de tal maneira que a distância entre esses 2 elementos do grupo da raiz quadrada de 13? 80. Então, qual é a probabilidade de eu fazer isso? 80 em um total de 49 vezes 24. E aí você vai para as simplificações e chega numa escrita bonitinha. Legal? Então, que eu não quero apagar nada para vocês, eu vou escrever essa probabilidade aqui embaixo. Então, escrevendo essa probabilidade aqui embaixo, finalizando a questão, qual é a probabilidade, então, deste evento C ocorrer? 80 dividido por 49 vezes 24. E aí nós vamos para as devidas simplificações. Esse igual ficou estranho, né? Agora enhaquei aqui tudo. Pronto. 80 dividido por 49 vezes 24. Vamos simplificar tudo isso. Dá para simplificar tudo por 8, né? Então vai ficar aqui em cima, ó. 10 dividir por 8. Aqui eu vou dividir por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3.
3 vezes 49, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aí, só para ficar bonitinho. Divide por 8. Divide por 8. E aí o que vai acontecer? 3 vezes o 49. 3 vezes 50 dá 150. Eu preciso tirar 3, vai dar 147. Então a sua resposta é essa daqui, ó, 10 em 147. Então observa que a letra C, a visão ninja tem que ser bem melhorada para eu conseguir chegar nessa conclusão. Então letra A um pouquinho trabalhoso, letra B um pouquinho mais de trabalho que a letra A, mas devagarinho acho que vocês chegariam lá. A letra C já é aquele item da prova que já está fugindo um pouquinho da curva do que você tem que parar e analisar com calma. Tenta lembrar que a análise combinatória, a probabilidade, quando envolve probabilidade, análise combinatória, toda essa parafernália, a leitura ela tem que ser feita de forma minuciosa. Uma vírgula pode mudar o teu cálculo, mal lida. Então, nesses contextos eu já sei, uma questão de análise, opa, paro, leio a questão com calma para não correr o risco de deixar algo de fora que eu deveria ter contado. Então essa é uma questão que realmente é treta para vocês. Análise combinatória, leitura minuciosa. Perfeito? Então terminamos a questão 3, uma questão meia boca, mais ou menos ali. Mas aí vamos seguindo para a questão de número 4. Uma pirâmide P tem base quadrada A0, B0, C0, D0, de lado medindo uma unidade de medida. É uma unidade de comprimento. E ela está apoiada em um plano π. E as 4 faces, que são triângulos equiláteros, ligando as bases ao ápice, é 0, de P. Os 16 pontos, A1, A2, A3, B1, B2, B3 e assim sucessivamente até o nosso E4, indicados na figura, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. Aí ele mostra a imagem para você, apresenta todos esses pontos, apresenta o plano π, a pirâmide na qual ele recorta parte dela, e aí abaixo da imagem o que aparece para nós? Um novo sólido S, em destaque na figura, é produzido subtraindo-se de P, conforme acabei de falar sobre esses recortes que foi feito na pirâmide, as 5 pirâmides. Quais foram os recortes? A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3 e por fim E0, E1, E2, E3 e E4. Aí ele diz para você o seguinte, ó, determine, letra A, o perímetro da face de S que se apoia em π, cujos vértices são A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1 e D3. Galera, de acordo com a imagem que está no quadro, eu fiz a imagem numa perspectiva de uma forma diferente. Então você consegue olhar para a pirâmide regular, base quadrada, as faces laterais são triângulos equiláteros e os recortes que foram feitos de acordo com a leitura que nós fizemos. Quando eu olho para a base da pirâmide, que está apoiada no plano π após os recortes terem sido feitos, na letra A ele quer saber de você o perímetro que nós vamos dar para este octógono que nós criamos. Como assim octógono, Bel? Quando ele traça os vértices do que nós queremos, eu deixei pontilhada a base para você observar o que aconteceu. Lembre-se que a distância de A0 até o A3, a distância de A3 até B1 e a distância de B1 até B0. Então vamos lá onde nós estamos olhando para a base A0, A0, A3, A3, B1, B1 e BO. Eu estou olhando para esta aresta antiga da nossa pirâmide, onde este sólido S tem como base este octógono. Então o que foi feito na construção desse sólido? Foi recortar as arestas em 3 partes iguais. Então eu sei que aqui para nós é 1/3 do todo, 1/3 do todo, 1/3 do todo. Qual é a medida da aresta que a questão apresentou para você? 1. Então aqui nós temos 1/3, 1/3 e 1/3. E aí, galera, de forma análoga, o que acontece com as outras arestas? A mesma coisa. Eu vou marcar aqui do lado, mas aí nota o que vai acontecer. 1/3, nós temos 1/3 e nós temos 1/3. E nesses cantos, como nós estamos trabalhando com polígonos regulares na base, a base regular para nós diz que aqui tem um ângulo reto, porque a base é um quadrado. Ângulo reto, base quadrada, ângulo reto, base quadrada, ângulo reto, base quadrada. Então, ao analisar isto, calculando, olhando para uma dessas imagens do canto, para um desses triângulos retângulos, eu já consigo definir o quanto vale o segmento B1, B3, quanto vale o segmento C1, C3, quanto vale o segmento D1, D3 e quanto vale o segmento A1, A3. Por quê? Da figura que está na base apoiada no plano π,
eu já sei que A3B1 é 1/3. Então está faltando essas medidas inclinadas que aconteceram ao seccionar a nossa pirâmide, ao trabalhar com esse recorte que foi feito. Legal? Então, feito isso, olhando para a imagem, meramente ilustrativa, quem salva nós nessa questão 4 na letra A? Teorema de Pitágoras. Olhando para a imagem meramente ilustrativa, claro, temos um triângulo retângulo isósceles, provavelmente você já ouviu esse termo. Vou pegar essa imagem que está aqui, vou trabalhar com este contexto, o primeiro triângulo dos 4 que são congruentes. Então vou colocar aqui, esse é o nosso primeiro triângulo, ângulo reto. Tem um ângulo reto, vou colocar aqui o vértice BO, vou levar lá para cima, B3, só para você identificar onde que está a imagem, B3, e eu tenho na outra ponta o nosso B1. Legal? Utilizando esse contexto, B1, B0, cateto, B1, B0, cateto, valendo 1/3, B0, B3, B0, B3, cateto, valendo 1/3, triângulo retângulo isósceles implica nos catetos serem congruentes. E o que eu sei a respeito de um triângulo retângulo isósceles? A hipotenusa nada mais é do que o cateto vezes a raiz de 2. Bel, como assim? Não entendi. O triângulo retângulo isósceles, em alguns vídeos anteriores, em outras questões, em outras provas, eu cheguei a comentar a respeito disso, do que já foi cobrado. Triângulo retângulo isósceles, na verdade, repetindo o que eu já comentei, nós temos aqui um triângulo retângulo que foi criado a partir da metade de um quadrado. Então, a imagem é meramente ilustrativa. Vou colocar aqui para você, depois eu apago. Então, imagine que você tem um quadrado. Quadrado, você tem L e o que a gente faz ao traçar a diagonal? Pega a metade desse quadrado. Então, estamos trabalhando com um triângulo retângulo isósceles. Então, a diagonal do quadrado é a nossa hipotenusa. E qual é a relação da diagonal de um quadrado? Lado de um quadrado vezes a raiz de 2. O lado do quadrado eu chamei de L, que no triângulo é o nosso cateto. Então, cateto vezes a raiz de 2 cai no mesmo esquema, na mesma ideia de você calcular a diagonal de um quadrado de lado L, lado 1/3. Legal? Bel, não lembrei de nada disso. O que eu faço? Teorema de Pitágoras. Aí é matemática básica. Hipotenusa ao quadrado, soma no quadrado dos catetos. Como nós conhecemos essa informação, o que eu vou afirmar para você é que o segmento B1, B3, este segmento, que é um dos lados do octógono que está na base do sólido S apoiado no plano π, então esse B1, B3, nada mais é do que cateto vezes a raiz de 2, isso resulta em raiz de 2 sobre 3. Legal? Então 1/3 vezes a raiz de 2 sobre 3. O que nós descobrimos nessa imagem? Que esta medida vale para nós raiz de 2 sobre 3. E a de cima, raiz de 2 sobre 3. E a do lado esquerdo, raiz de 2 sobre 3. E aqui embaixo, raiz de 2 sobre 3. Porque nós temos um octógono que respeita essas características. Bacana. O que ele pediu? O perímetro da figura. Perímetro da base, que está ali da figura S, do sólido S, A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3, A1, A3. E aí você contorna essa imagem. Ao contornar essa imagem, o que nós temos? O perímetro da figura. Vou simbolizar por 2P. E aí vou colocar um Bzinho aqui. Na verdade, eu ia deixar só o B, mas eu vou acabar escrevendo. Perímetro da base. Tá? Da base que está apoiado no plano π. Levando em conta essa informação, tenta lembrar que 2P sempre é a representação de perímetro. Tem muita gente que usa um P só numa questão discursiva, talvez você possa ter problema. Porque tem fórmulas que usam o semiperímetro na geometria plana, e nessas fórmulas que usam o semiperímetro, a letra usada é o P, porque 2P implica em perímetro, um P só, semiperímetro. Feito isso, agora é só contornar a imagem. Eu não vou escrever bonitinho as sequências, mas você vai acompanhando junto comigo, começando em A3. Tá? Então eu começo aqui, contorno a minha imagem para trabalhar com o perímetro. Então esta medida vale 1/3, e aí você vem 1/3, raiz de 2, 1/3, raiz de 2, 1/3, raiz de 2, 1/3, beleza? Massa! Quantas vezes 1/3 eu tenho na figura? 1, 2, 3, 4. Então no perímetro nós vamos ter 1/3, mais 1/3, mais 1/3, já vamos escrever isso para ganhar espaço aqui, ó, vezes 4. Mais, agora vamos de novo de forma análoga fazer com a outra medida. Raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 3. Então nós temos a raiz de 2 sobre 3 também sendo multiplicado por 4. Então quando nós falamos em perímetro deste polígono que está na base, que é esse octógono que nós construímos, o perímetro da base vai ser dado por 4 vezes 1/3 mais 4 raiz de 2 sobre 3. E aí, como os dois denominadores são o mesmo, então a gente deixa dessa maneira.
Se quiser colocar o 4 em evidência também, não tem problema, aí é questão de representação, mas 4 mais 4 raiz de 2 sobre 3 já mata a informação. Eu vou colocar em evidência, para não dar uma borrada aqui, esse meu 4 ficou esquisito. Então só para escrever ele em evidência para ficar bonitinho. 4 que multiplica 1 mais a raiz de 2. Vamos separar o 3 também. Então eu vou escrever 4 sobre 3 que multiplica isso em unidades de medida, porque a gente está falando no perímetro, legal? Então, item A da questão de número 4, resolvido para você, eu precisava ter esse olhar, e aí nesta ideia matamos a letra A, perfeito? Letra A resolvida, vamos ler a letra B que cobrava de vocês nessa figura. Na letra B, dizia o seguinte para você, qual é o volume do sólido S? Galera, o sólido, dá só uma olhada na perspectiva que eu fiz na imagem para vocês anteriormente. Nessa perspectiva, para trabalhar com o contexto da ideia desse sólido S, nós temos algumas visões a respeito do sólido. Primeiro passo, nós temos a pirâmide original, que é uma pirâmide regular de base quadrada, e todas as faces laterais são triângulos equiláteros, isso acaba facilitando. Uma visão ninja que a gente pode ter aqui é que, se eu tenho uma pirâmide de base quadrada e todas as arestas laterais são congruentes à aresta da base, ou seja, todas as arestas assumem o mesmo valor, isto é a metade de um octaedro regular. Então, se você de repente quiser trabalhar com a metade de um octaedro regular, fique à vontade. Talvez você lembre dos formulários e isso seja melhor para você. A opção é sua. Mas a ideia é a seguinte, como o objetivo do canal é relembrar alguns assuntos, estudar com as questões que já foram cobradas de vocês, eu vou passo a passo detalhadamente mostrando tudo que nós podemos trabalhar em cima dessa imagem, além de ter um octaedro regular. Bacana? Agora vamos começar a brincadeira. Da pirâmide original, recortes que foram feitas. Nós temos que tirar essa pirâmidezinha aqui de cima e temos que tirar as 4 pirâmides das pontas aqui de baixo. Então o volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide de cima, mais esses 4 volumes da ponta, define para você o volume do sólido que ele chamou de S. Até aí tudo bem, eu tenho certeza que você conseguiu visualizar isso. Próxima etapa. As 4 pontas aqui de baixo têm o mesmo volume. Então, calculando o volume de uma destas pirâmides, de um destes tetraedros, você multiplica por 4, você já tem o volume dos 4 juntos. Volume lá de cima, uma pirâmide tradicional, e o volume original, que é uma pirâmide original. Vou chamar de V1 o pirâmide, vamos começar a brincadeira pensando assim nesses volumes. A pirâmide maior, que é a pirâmide original, eu vou chamar de V1. E aí eu vou usar um contexto aqui para a área da base e você acaba me ajudando. Quem é o volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3. Perfeito. A base da pirâmide é um quadrado de lado 1. A questão informou isso para vocês. Bacana. A altura da pirâmide eu não sei. Mas como você tem na face lateral um triângulo equilátero, nós podemos usar aquele primeiro triângulo estudado nas pirâmides regulares, que é um triângulo retângulo formado por altura, apótema da base e apótema da pirâmide. Então, nesse contexto, dá só uma olhada no que vai acontecer. A área da base eu já conheço. Então, eu vou escrever aqui, ó, a área da base vai ser dado por 1 elevado ao quadrado, que vira 1, só para ficar registrado. Quem é a altura da nossa pirâmide? Aí a altura, eu dependo de um triângulo retângulo que vai ser formado por vértices. É 0, o centro da base que eu tenho na minha pirâmide, e aí você tem o apótema da base. Então, imagem meramente ilustrativa, mas é isso aqui que eu preciso associar. Triângulo retângulo, altura da pirâmide, apótema da base, apótema da pirâmide. Aí nessa historinha toda, o que eu quero que vocês tentem associar? Apótema da base, estamos falando de um polígono. Como o polígono é um quadrado, então o apótema de um quadrado é o mais light para vocês lembrarem. Mas tomem cuidado, se eu tivesse um triângulo equilátero, o apótema de um triângulo equilátero é diferente do apótema de um quadrado, com formulário, que é diferente do apótema de um hexágono regular, que são os 3 polígonos notáveis que nós estudamos. O que é um apótema mesmo? Apótema só temos em figuras regulares. É a distância do centro a qualquer um dos lados da sua figura, ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Então, de forma grosseira, nós estamos saindo do centro do quadrado, vindo para o ponto médio de qualquer um dos lados, ponto médio vai para o vértice, define para você o apótema da pirâmide. Então, eu gostaria que você agora identificasse essa lateral. Embora seja um triângulo equilátero, olha o que está acontecendo com a face lateral dessa pirâmide. É um triângulo que nós temos a certeza, pelo fato dele ser regular, que é no mínimo isósceles. Pode ser que seja equilátero? Pode, mas eu tenho certeza que nas pirâmides regulares
As faces laterais são todos triângulos isósceles, no mínimo isósceles. Só que aí você tem o seguinte, como a aresta da base é igual à aresta lateral, então esse triângulo é equilátero. Opa, legal, bacana. O que eu lembro? Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Então, esse triângulo isósceles da lateral, para este contexto, é o equilátero. Legal? Então, nós temos as três medidas congruentes para este caso. E aí, levando em conta essa informação, todas as medidas são iguais a uma unidade de comprimento, uma unidade de medida. E aí eu estou falando da altura de um triângulo, equilátero. Isso tem fórmula para nós. Este pontilhado é o apótema da pirâmide. Então, por definição, o apótema da pirâmide é a altura de um triângulo isósceles, no mínimo isósceles, que está na lateral da sua pirâmide. Perfeito? E está no ponto médio. Ó. Então, coincidem com esses pedaços para trabalhar com esse triângulo. Como eu conheço todas essas informações, só não a altura, eu já coloco aqui para você. Ó. Apótema de um quadrado é a metade do seu lado. Então, é 1 sobre 2, porque o lado todo vale 1. Apótema da pirâmide. A altura de um triângulo equilátero de lado 1. Então você tem raiz de 3 sobre 2. Vixe, Bel, não lembrei desse formulário da matemática básica. Tá aqui para você. Lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Ou usa o teorema de Pitágoras. Tá? Então, isso é específico do equilátero. Cuidado, hein? Se a tua face lateral não for um triângulo equilátero, essa relação ela já está equivocada. Perfeito? Então tenta lembrar disso. Tem que ser equilátero para você usar isso daqui. E aí você vai usar o teorema de Pitágoras para chegar na medida dessa altura. Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Então chegamos na definição. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Raiz de 3 elevado ao quadrado vira 3 sobre 4, que tem que ser igual. 1 sobre 2 elevado ao quadrado vira 1 sobre 4, mais o que eu chamei de h elevado ao quadrado. Passei 1/4 para o outro lado, vou mandar a raiz quadrada também. Então a altura para nós vai ser dado por 3 menos 1, 2... Raiz quadrada de 2/4 vira raiz quadrada de 2, dividido pela raiz quadrada do 4, que vale 2. Isso em unidade de medida. Então, acabei de encontrar quem é a altura da pirâmide original. A distância de E0 até a base. Perfeito? Agora, vamos voltar para o início da questão. Lembra que eu falei para você sobre você ter um um octaedro regular? Estou com a imagem da letra A ainda, falando de octógono. Estou falando do octaedro, o famoso balãozinho de São João. Esta pirâmide, ela é a metade desse octaedro. Metade do octaedro. Tá? Então, se é a metade do octaedro e o octaedro é regular, tenta lembrar que a distância entre vértices opostos de um octaedro regular é sempre a aresta do octaedro vezes a raiz de 2. Bel, de onde que vem isso? Fácil de você memorizar. Visão ninja, olha para cá. Se eu tivesse uma pirâmide congruente a essa na parte de baixo, estaríamos falando de um octaedro regular. Tenta lembrar que isso é metade de um octaedro, como eu citei. A distância entre E0 e o vértice oposto aqui embaixo tem o mesmo valor que a distância de D0 até B0, que tem o mesmo valor que a distância de A0 até C0. Então, a distância entre vértices opostos de um octaedro regular é dada pela diagonal de um quadrado, onde o lado do quadrado é a aresta do seu octaedro. Então eu já sabia, olhando para esta imagem, que o que eu queria era a metade, porque você vai até lá embaixo, volta, a metade dessa distância. E essa distância é a diagonal de um quadrado. Diagonal de um quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Se o lado do quadrado vale 1, então a distância entre vértices opostos vale raiz quadrada de 2. O que eu quero? A metade disso. Magia, tá aqui a minha conta. Legal? Então isso acaba facilitando quando você consegue enxergar esses sólidos que ele acaba quebrando, que você já estudou de uma forma mais específica. Mas está aqui, de uma forma ou de outra, cheguei na altura. Então o que eu chamei de V1, já sei qual é o seu volume, vou escrever aqui para nós, ó. O V1 vai ser dado como sendo área da base, 1, vezes a altura da pirâmide, raiz de 2 sobre 2, e dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, o que eu estou chamando de V1 vai ser dado por raiz de 2 sobre 6 unidades de volume. Então, esse é o nosso primeiro volume. Esse é o volume da pirâmide original. Legal? Agora, desse volume eu preciso extrair coisas. Quais são as coisas que eu preciso extrair? A pirâmide de cima e as 4 de baixo.
Vamos começar citando a pirâmide de cima. Vamos para o contexto agora. Pelo que o texto falou para vocês a respeito de as arestas foram quebradas de tais formas que você tenha pedaços iguais, então 3 pedaços iguais, tanto as laterais quanto as da base, isso define para você uma situação que é a seguinte. Por esta base da pirâmide que está aqui em cima, lembrando que esta base ela é quadrada, existe um plano que intercepta a pirâmide que contém esta figura. Então essa figura ela vai pertencer para você, tá? Ela pertence a uma região, tá? Então é um conjunto de pontos, está lá. Este plano que intercepta a pirâmide determina para você uma pirâmide semelhante à original. Então, ao invés de eu usar novamente esse contexto aqui em cima, vocês podem, fiquem tranquilos. Eu vou relembrar a ideia de semelhança entre sólidos. Então, o que eu faço nessa questão? Levando em conta que todas essas medidas para você respeitam o texto, então dá uma olhada nessa aresta lateral da pirâmide aqui de cima. Essa aresta vale 1/3. E o todo para nós são os outros 2/3 junto com o outro 1/3 lá de cima que vale 1. Eu tenho essas medidas homólogas. Esse plano que passa ele é paralelo à base por esta condição de você ter os pontos que está dividindo sempre nessa mesma proporção. Então, como eu sei que este plano que intercepta a pirâmide, determinando esta secção, é 1, é 2, é 3 e é 4, é paralela a π, a pirâmide aqui de cima é original, a grandona. E o que eu lembro a respeito disso? Vou chamar esse volume de 2. Vou fazer aqui embaixo. O volume 2 é o volume da pirâmide pequena. Como eu tenho a certeza da semelhança entre elas, eu dividindo os volumes, o volume da pirâmide pequena pelo volume da pirâmide original, como eu tenho a certeza que elas são semelhantes, isso vem para nós como sendo a constante de proporcionalidade elevada ao cubo. E o que é essa constante de proporcionalidade mesmo? Divisão entre medidas homólogas. Eu vou pegar as que eu conheço. O segmento E0, E2 é o que eu quero. Segmento E0, B0 é o que eu quero. São as duas medidas homólogas que eu tenho lineares. Então, essa constante de proporcionalidade, eu preciso seguir a ordem que eu escrevi o volume, tá? Então, eu estou fazendo pequeno sobre grande. Se eu estou fazendo pequeno sobre grande, eu tenho que trabalhar com as medidas homólogas pequeno para o grande. Então, eu estou pegando o E0, E2, então este segmento, que é a aresta lateral, e eu estou dividindo pelo segmento E0, e aí nós temos o segmento, o vértice B0. Então tá aqui, ó. A partir daí nós chegamos à seguinte situação. Este segmento, ele vale para nós 1/3, este de baixo vale 1, então a constante de proporcionalidade nessa questão é 1/3. Se essa constante é 1/3, Bel, a gente já sabia, o cara falou em quebrar em 3 partes, blá 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 blá. Nem sempre você tem essas condições. Vale para tudo, ok, eu tive essa visão ninja. Mas na treta faz isso que eu estou comentando aqui com vocês. Agora, levando isso em conta, erros tradicionais. Eu não posso comparar volume de pirâmides semelhantes ou de sólidos semelhantes com uma regra de 3. A gente não pode fazer isso. Então, nesse contexto, eu sou obrigado a trabalhar com o formulário. E o formulário diz assim: divisão entre volumes homólogos, volume da pequena, dividido pelo volume da original, raiz de 2 sobre 6. Então vamos escrever aqui, ó, raiz de 2 sobre 6. Isto tem que ser igual a constante de proporcionalidade ao cubo. Não façam regra de 3 para acharem esses valores. Isso está equivocado. E em sólidos que são semelhantes, dividir volumes homólogos é a constante ao cubo. Se eu pegar uma região, uma área, para fazer a divisão, esta razão seria a constante ao quadrado. E dividir medidas homólogas é simplesmente a constante. Tá? Então, lembrando disso, você chega num volume de uma forma diferente como esta que eu fiz no começo. Poderia aplicar de novo, tá? É só para dar uma ideia diferente para vocês na pirâmide que está lá em cima. Então, partindo dessa informação, vamos lá. O volume da pirâmide que eu chamei de 2, que é aquela que está lá em cima, vai ser 1 sobre 27, raiz de 2 sobre 6 manda para o outro lado multiplicando. Então, escrevemos raiz de 2 sobre 6 vezes 1 sobre 3 ao cubo, vira 1 sobre 27. E aí, chegamos no valor da raiz de 2 dividido por 6 vezes o 27. Eu acho que eu vou deixar dessa maneira, não sei se eu vou acabar multiplicando, mas eu vou fazer isso. Eu vou deixar assim. Como eu vou ter que trabalhar com diferenças, volume da grande menos todos esses volumes, eu vou deixar dessa forma. 6 vezes o 27. Legal? Então, este é o volume. Vou continuar escrevendo aqui, ó, unidade de volume.
Então aqui nós temos o volume da pirâmide, que está lá em cima, menorzinha, que é semelhante à original. Por definição, nós temos um plano paralelo aqui que intercepta, pelo fato destes pontos serem todos congruentes, um terço, pá, toda aquela parafernália da matemática básica, e a partir daí você chega nesse volume lá de cima. Perfeito? Bacana. O que falta? As 4 pirâmides da ponta aqui de baixo. Aí vamos analisar o seguinte agora. O que eu sei? Que da mesma forma que os pontos E1, E2, E3 e E4, eu tenho a certeza que esses pontos, elas pertencem a um plano paralelo ao plano π, aqui embaixo acontece a mesma coisa, ó. A2, B2, deixa eu fazer uma outra cor. A2, B2, A2, D2, D2, C2 e C2, B2. Então, levando em conta essa informação, aqui eu passo um plano paralelo à base também, na mesma característica que está passando lá em cima. Pelo fato de você ter um terço, um terço, um terço do todo, e o todo vale 1, tá? Então, um terço, um terço, um terço, eu tenho a certeza que a altura que nós acabamos de definir foi quebrado em a terça parte. Eu vou fazer uma baguncinha agora aqui, dá uma olhada, acompanha junto comigo. Eu tenho aqui, ó, uma distância que sai daqui e vem para cá. Eu tenho uma outra distância que sai daqui, ó, e vem para cá. E eu tenho a distância que eu quero, que é essa daqui, ó, que sai daqui, vem para cá e volta para cá. Esses triângulos, eles são triângulos congruentes. Pelo fato de serem triângulos congruentes, o que eu consigo observar? Esta medida B2, então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, B2 até o plano π, essa distância, ela vale para nós um terço do que eu chamei de H. Porque eu tenho um terço aqui, tenho um terço aqui, tenho um terço lá em cima. As medidas são constantes justamente pelo fato de você estar quebrando nessas arestas. Então essa é a característica que nós temos. Bel, por que você fez isso? Porque essa pirâmide, concentre o seu olhar aqui, ó, B1, B0, B3. De novo, B0, B1, B3. B2. Essa pirâmide tem como base justamente isso que eu citei, que é isso daqui, ó, que é aquela figura que pertence ao plano π. Então vou dar uma bagunçada aqui. Nessa bagunçada eu gostaria que você olhasse para o triângulo B1, B0, B3. Esse triângulo para nós, ele é um triângulo retângulo, magia. Vou tirar esse cara daqui, ó. Então tirando essa informação daqui, eu quero que vocês observem isso, ó. Este triângulo, ele é retângulo e o ângulo reto, ele aparece aqui na ponta. Triângulo retângulo, isósceles, ok. Mas triângulo retângulo, a área ela é feita com cateto vezes cateto dividido por 2. Então este cateto vale um terço, que é congruente a esse cara que está aqui. Preciso da hipotenusa desse triângulo? Não, não preciso. Pô, se você quiser, fica à vontade. Mas você tem aqui, ó, o triângulo retângulo, nós temos a certeza porque a base é quadrada, então lá tem um ângulo reto, ó, o ângulo reto está situado aqui. A partir daí eu vou calcular a área da base vezes a altura dividido por 3, volto a usar esse formulário. E a altura desta pirâmide é a distância de B2 até o plano π, que é o plano que tem a figura B1, B0 e B3. Então, mais uma vez, estamos trabalhando com área da base vezes altura sobre 3, e aí nessa historinha toda, vamos para as informações. Vou colocar aqui embaixo, deixa eu colocar numa outra cor, deixa eu fazer, vou fazer em azul. Então, o volume que eu vou chamar de 3, olha só o que está acontecendo. O volume 3, quem é ele? Área da base, triângulo retângulo, esse cara que está aqui. Então, cateto vezes cateto dividido por 2. Cateto vezes cateto, como o triângulo retângulo é isósceles, então ele vezes ele ao quadrado. Cateto vezes cateto, dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então essa é a área da base. Quem é a altura? 1 terço de H. Quem é H? Raiz de... Não, cadê o H? O H, o H, o H, o H... Aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, esse H, eu estou pegando a terça parte dele. Então eu vou escrever 1 terço vezes a raiz de 2 sobre 2. Então, área da base, ok, vezes a altura, agora dividido por 3. É a mesma coisa que multiplicar por 1 terço. Então, nesse contexto, galera, olha só o que está acontecendo da parafernália. Esse é o volume 3. O que é o volume 3? É o volume dessa pirâmidezinha lá do fundo que eu deixei nessa perspectiva para você associar essa ideia. As 4 pirâmides que estão aqui embaixo, elas são congruentes. Então eu vou ter que calcular o volume dessa e depois multiplicar por 4, mas vou deixar isso só para o final.
Porque qual é o volume do sólido S cobrado na letra B? Volume original, tira o volume aqui de cima, está calculado aqui embaixo, e 4 pirâmides como essa. Pronto, aí é só melhorar a escrita, você chega no volume desse sólido S. Legal? Feito isso, claro que agora a gente precisa concluir a questão, vamos lá, vamos numericamente chegar nesse valor. Então o que eu estou chamando de V3, vamos lá. Eu tenho 1 sobre 9, que são esses dois juntos, então vou fazer devagarinho. Ó. Ah, detalhe, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Bel, não entendi todos esses números, o que a gente está fazendo? Ó? Isso aqui é a área da base, Isso aqui é a área da base, isso aqui é a altura. Dividir por 3 é multiplicar por 1/3. Isso da pirâmide pequenininha, tá? Mas voltamos então. 1 sobre 9 vezes 1/3 vezes 1/3 é 1 sobre 9. Então, 1 sobre 9 vezes 1 sobre 9 vai dar 1 sobre 81. Legal? Então, multipliquei. Sobrou 1 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, que multiplicados vira raiz de 2 sobre 4. Nessa multiplicação, vou fazer a ideia que eu fiz aqui. Ó. Eu não vou multiplicar os denominadores. Então, eu vou deixar como raiz de 2 dividido por 81 vezes o número 4. Por que, Bel? Cara, esse aqui é o volume de uma só. Eu vou ter que multiplicar por 4 para terminar a questão. Então eu vou deixar assim porque eu consigo simplificar. Legal? Esse é o motivo, simplesmente por isso. Aqui eu deixei porque eu falei, não vou mexer com isso aqui porque eu ainda vou ter que subtrair. Não preciso dar essa resposta somente desse sólido. Então eu posso deixar isso guardado. E agora sim, nesse cantinho, nós vamos terminar a letra B. O que a letra B falou então para nós? Vamos lá. Eu quero o volume do sólido S, onde esse sólido S vai ser dado nas minhas simbologias. O que eu chamei de V1, pirâmide original, menos o V2, que é a pirâmidezinha lá da ponta, menos 4 vezes o que eu chamei de V3, que são 4 pirâmides congruentes que a gente tem ali embaixo. Pegando o grandão, tirando isso, sobra o que nos interessa, que é o volume de S. Legal? Então, o volume de S, agora fazendo as devidas substituições, vamos achar os volumes. Raiz de 2 sobre 6, vai fazendo a conta aí comigo. Raiz de 2 sobre 6, menos V2, tá aqui, ó, esse é o V2. Raiz de 2 dividido por 6 vezes o 27, 6, 27. E aí nós temos o V3 sendo essa parafernália aqui, ó, que vai ser menos, matemática básica, magia, olha para cá. Isto aqui é vezes 4, né, ó, porque é 4 vezes o V3. O 4 que está lá vai simplificar com esse 4 que está aqui. Vai sobrar raiz de 2 sobre 81. Esse é o volume de S, a gente só precisa melhorar essa escrita. Tá? Quando eu digo melhorar essa escrita, é tirar mínimo, blá 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 blá. Os radicais são os mesmos, então dá para juntar, né? Pode ver que o radicando é o mesmo. Aliás, os radicais não, os radicandos é o mesmo ali, né? Então dá para juntar os caras. Então é só melhorar essa escrita que a gente tem. Vamos melhorar a escrita. Então nós temos 6, aqui nós temos 6 vezes 27 e aqui nós temos 81. Vamos pensar num menor múltiplo comum entre eles. Então aqui eu vou deixar como sendo o 2 e o 3, eu acho que eu vou deixar 6 aqui, mas eu vou escrever 2 e 3, tá? Aqui você tem o 2 e o 13, tem 27, que é 3 ao cubo, então aqui vai ser 2 vezes 3 na quarta, legal? Então, ó, 6, 2 vezes 3, 3 ao cubo, então 3 na quarta. E aqui é o 81 para nós, que é 9 ao quadrado, que vai dar o 3 na quarta. O que a gente faz quando eu tenho fatorado de forma separada para tirar o mínimo múltiplo comum? Eu pego todos os caras envolvidos na decomposição. Então vamos lá, eu vou trocar de cor aqui. Pego todos os envolvidos. Os que repetem eu pego o que tem o maior expoente. Então aqui tem 2, aqui tem 2, aqui não tem 2, mas eu preciso usar o 2. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Qual é o maior expoente? 4. Então vai ser vezes 3 na quarta. Esse é o nosso denominador. Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Lembrando que eu vou fazer uma abertura desse número. 2 vezes 3 na quarta vai ser a mesma coisa que 6 vezes magia. Tirei um 3 daqui, virou 3 ao cubo, então é 6 vezes 27. Aí dividimos pelo de baixo e vamos multiplicar pelo de cima. Vamos lá. Esse é o nosso denominador. Divide por 6, sobra 27. Então vamos escrever lá em cima 27 vezes a raiz de 2. Então escrevemos 27 raiz de 2 menos... Este número é exatamente quem está aqui para nós. Ó. Então 6 vezes 27, 6 vezes 27. Então o que nós vamos fazer vai ser raiz de 2. Menos, agora este número é a mesma coisa aqui. Vamos tirar um 3 daqui, ou melhor, vamos tirar o 3 daqui, vamos passar para cá, para virar o 81, né? Então vai sobrar 2. Então menos 2, raiz de 2. Legal? Então, ó,
6 vezes 27 dividido por 81 vai dar 2, legal? Então, nesse contexto, só conferindo a ideia, 27 vezes 3 vai dar 81, 2 que está aqui, pá, sobrou, é isso mesmo. Então, levando em conta isso, vou trazer para baixo agora. Ah, mas aí agora ficou... Tá bem bagunçado isso aqui, galera, relaxa que já estamos terminando. Chegou até aqui para nós, já é interessante, tá? Ali você já entendeu tudo isso, aqui é o de menos, aqui é matemática básica. Tem muita tretinha aqui, mas chegamos lá. Então o volume do sólido S, só para dar uma melhorada na escrita, vai ficar 27 menos 1 com menos 2 vai dar 24, que é 27 menos 3. Então ficou 24 vezes a raiz de 2, dividido por 6 vezes o 27. E aí, nesse contexto, 24 dividido por 6, 24 dividido por 6 vai dar 4, então escrevemos 4 raiz de 2 sobre 27, isso em unidades de volume. E esse é o volume do sólido S que o cara pediu para você dar como resposta. Então, olhando o conjunto todo da obra, olhando para essas informações, 4 raiz de 2 sobre 27, forma simplificada, dá um print aí legal, e aí terminamos a letra B. Tá? Então, a letra B cobrou um pouquinho mais de vocês, uma parte de uma visão tridimensional, explora um pouco mais, fui por caminhos alternativos para relembrar algumas ideias com você, volto a falar. O objetivo do canal é estudar junto com você esses assuntos com questões que já foram cobradas, então relembrar essas ideias. Relembrei área da base vezes altura, trabalhei com a semelhança, ideia de você fazer recortes, planos que interceptam pirâmides, interceptam sólidos, mas aí o item B, um pouco trabalhoso, mas tem muita matemática básica envolvida. Se você tem essa visão tridimensional, eu tenho certeza que você chegou nessa conclusão. Legal? Então tá aqui a nossa resposta, ó. 4 raiz de 2 sobre 27, terminamos a questão. Questão não, terminamos o item B, né? Vamos para o item C para efetivamente nós terminarmos a questão 4. Vamos lá para o item C. Qual é a distância do ponto A1 até o ponto E2? Galera, nessa bagunça que eu já fiz na imagem, tentei dar uma apagada na bagunça que eu já havia feito, mas a ideia é a seguinte, o que nós precisamos aqui? Vamos para a visão ninja, olha só o que está acontecendo. Pelas proporcionalidades que nós temos, pelas quebras, a nossa ideia é sair do ponto A1 e chegar até o ponto E2. Então eu vou tentar não continuar bagunçando muito, embora já está muito bagunçada a imagem, mas o nosso objetivo é sair do ponto A1 e ir em direção ao ponto E2. Essa é a ideia. Então o objetivo dessa questão é A1, E2. O quanto isto mede. Legal? Agora vamos para a visão ninja conforme eu havia dito. O que nós conseguimos perceber pelo fato da nossa pirâmide ser regular? Se eu acender uma lâmpada aqui em cima, ó, tenta lembrar de projeções. O ponto E0 ele é projetado para o centro do polígono da base. Como nós temos a aresta lateral inteira, onde está para nós o E2, tenta concentrar o seu olhar aqui, ó, nesse ponto que nos interessa. Perfeito? O que eu sei? Que este segmento é 1/3 do todo. Então nós temos que olhar para metade da diagonal da base. Deixa eu fazer assim para você, ó. Vou fazer uma bagunça, depois eu tiro ali, tá? Metade da diagonal da base, porque eu sei que essas sombras, eu vou pensar em projeções. E0 é projetado para o centro, E2 ele é projetado para 2/3, olha só o que eu estou dizendo, 2/3 da metade dessa diagonal, quando eu saio do vértice BO, B2 eu tenho sendo projetado como sendo 1/3 da metade dessa diagonal. Então B2 vem para 1/3 do pedaço todo, aí o E2 é mais o outro 1/3, e de E2 a E0 é o outro 1/3 para fechar a diagonal toda. Então essa é a nossa primeira ideia, esse é o nosso primeiro conceito. Bacana? Sendo assim, o que nós temos? Nós temos, vamos para a visão ninja, nós temos a projeção de E2 vindo para 2/3 desse pedaço partindo de BO. Então, sendo assim, continuamos aqui. Vou pegar a mesma cor. Bah, mas ficou bem bagunçado aqui, hein? Olha aqui, ó. Então, trabalhei com essa projeção. Imagem é meramente ilustrativa. Não está tão retinho, mas imagine isso. Que aqui está a projeção do ponto E2. Pela imagem, eu sei que isso significa 2/3 da metade da diagonal. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. O nosso objetivo é o 2/3 da metade da diagonal. Então, a metade da diagonal é ao lado vezes a raiz de 2. Eu quero a metade, então ficou raiz de 2 sobre 2. Logo, isso se transformou em raiz de 2 sobre 3. Bel, o que é esse raiz de 2 sobre 3? Essa raiz de 2 sobre 3 para nós é esse pedaço que está aqui, ó. Tá? Lembrando que você tem o todo para analisar.
Então eu tenho 2 terços da metade da diagonal toda. Diagonal toda é 1 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes esses 2 terços. Perfeito. Partindo dessa ideia agora, vamos para a visão que temos. Eu sei que isto está na diagonal. Tá? Isso aqui vai estar na diagonal, pelo fato de ser a sombra para nós. Então olha a bagunça que eu vou fazendo. Então essa diagonal é onde tem o ponto que é a projeção do ponto E. Lembra disso. Por que eu trouxe o ponto E para esta diagonal? Porque eu preciso trabalhar com um triângulo retângulo para calcular essa distância, de A1 a E2, que é o que foi que ele pediu. E aí eu saio de E1 e vou em direção a esta projeção. E aí eu preciso fazer uma análise nessa bagunça que eu fiz em cima desse meu desenho. Vamos lá, eu vou tentando direcionar você aqui com a imagem. Então vamos lá, devagarinho com a nossa informação. Esse cara para nós vale raiz de 2 dividido por 3. Lembre-se que nós temos de B1 a B0, 1 terço. E aí onde que mora a nossa visão ninja? O que é para nós essa projeção? Essa projeção, imagem meramente ilustrativa, ó, vou trazer para cá para você. Nada mais é do que a diagonal de um quadrado, olha o que eu estou dizendo, diagonal de um quadrado de lado 1 terço. Porque o que nós sabemos mesmo, diagonal de um quadrado é ao lado do quadrado vezes a raiz de 2. Cara, se aquele pedaço, se esse cara que está aqui, ó, essa projeção, tá, fez criar esse pedaço, que é a raiz de 2 sobre 3, então significa que aquele pedaço que está lá, ó, é como se eu estivesse aqui o BO e aqui é o ponto que eu estou simbolizando para você. Então a diagonal inteira deste quadrado vale lado do quadrado vezes a raiz de 2. Por isso que eu trouxe essa informação. Então estamos escrevendo raiz de 2 sobre 3. Então ao analisar dessa forma, olha a magia da visão ninja. Eu tenho a certeza que a distância de A1 até A0 também vale 1 terço do todo. Então quando eu trabalhei com essa projeção, eu tenho certeza que A1 e a projeção de E para a base do A1 são pontos que estão alinhados de tal maneira que cria uma reta paralela ao lado do quadrado que está na base. Sabendo disso, eu sei o quanto vale esse pedaço. Cara, tá aqui, ó, projeção. Então, este pedaço que está aqui são 2 terços, esse também vale 2 terços. Então, nessa bagunça que eu estou fazendo, vamos agora analisar o triângulo retângulo que nós criamos, onde o ângulo reto aparece aqui para você. Eu tenho um triângulo traçado com a hipotenusa, onde eu vou colocar o A1 e o ponto E2. Eu tenho a distância de E2 até o plano da base de A1, que é esse ponto que eu simbolizei com a flecha, que é esse cara que está aqui. E depois eu peguei este cateto, que nós, pelo fato de trabalharmos com essa medida, você consegue analisar que este segmento ele é paralelo ao lado da base do quadrado. Por esta condição, pelo fato de eu saber o quanto vale este pedaço que é de BO até a sua projeção, a luz que nós acendemos. Levando em conta essa informação, ó, ângulo reto, então este pedaço nós conhecemos, que é esse cara que está aqui embaixo, ó, ele vale 2 terços, então nós temos 2 terços. Essa altura nós também conhecemos. Por que nós também conhecemos? Porque dá só uma olhada no que vai acontecer. Eu estou saindo da base e indo até E2. Lembra dos itens anteriores que eu já quebrei a nossa imagem em 3 blocos? Então, nesse contexto, 1 terço da altura, 1 terço da altura, 2 terços da altura da pirâmide original. Então, 2 terços, nós temos aqui, ó, 2 terços da altura da pirâmide original. E qual é a altura mesmo da pirâmide original? Lembra que é a raiz de 2 dividido por 2. Então, você tem raiz de 2 dividido por 2 como sendo a altura da pirâmide original. Já fizemos essa conta antes, lembra que é a diagonal do quadrado que nós tínhamos dividido por 2 para essa altura, porque eu falei do octaedro, e a partir daí definimos esse cateto como sendo magia, vou colocar aqui embaixo, este cateto valerá 2 terços de raiz de 2 sobre 2, simplifica 2 com 2, vira raiz de 2 sobre 3. E a partir daí vamos usar quem? Teorema de Pitágoras. O mais difícil é você conseguir ter esse tipo de visão, trabalhar com essas projeções. Essa ideia que eu falei para você, ó, sendo uma luz aqui em cima. O ponto E0 ele é projetado para o centro da base. O centro, a base é um polígono regular. O centro está na diagonal do quadrado. O E2 também vai estar nessa diagonal. O B2 também vai estar nessa diagonal. Eu só preciso trabalhar com essa proporcionalidade agora. Espera lá. 1 terço, 1 terço, 1 terço. Então a metade da diagonal você tem ela sendo quebrada em 3 partes. E2
está na segunda parte de BO para o centro. Isso define para você o seu triângulo, porque agora é só matemática básica. Legal? Então, se você conseguiu ter essa visão, essa distância A1 é 2, que foi o que ele pediu. Nós temos ela como sendo, vou escrever aqui embaixo, ó, agora eu tenho um pouquinho mais de espaço. Isto é igual a raiz quadrada de quem? Esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. 2/3 ao quadrado vira 4 sobre 9, mais este número ao quadrado vira 2 sobre 9. Então, a distância de A1 até o ponto é 2, nessa imagem, vai ser dado pela raiz quadrada de 6 sobre 9, que vira raiz de 6 sobre 3. Isso em unidades de medida. Então, raiz de 6 sobre 3, essa é a distância, essa é a resposta que nós vamos dar para o item C, depois dessa bagunça que eu fiz. Eu tentei dar uma melhorada em todos os contextos que eu apresentei com essa imagem, tentei deixar a imagem travada, mas como eu já havia respondido itens anteriores, talvez possa ter ficado um pouco bagunçado, mas eu espero que você tenha compreendido todas essas visões tridimensionais que nós tivemos na questão de número 4. Bacana? Por favor, lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, deixe aí nos comentários o que você achou dessa questão, fez essa prova, o que você achou, tá, dessa questão nesse momento. A letra C, normalmente nesses itens, são aquelas opções que você tem um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dificuldade para responder, mas indo com calma, dando uma olhada nessa visão tridimensional que nós devemos ter para essas questões, isso ajuda bastante. Perfeito? Então um abraço, espero vocês nos próximos vídeos, beleza? Beijos, vazei, fui!